beleza, peço eu e meu fuzil. De dia é calor, de noite muito. Pronto, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, o Estatuto da Polícia Militar, hoje vamos abordar o artigo 6º. Artigo 6º que traz 25 conceitos sobre a legislação pertinente à Polícia Militar. Esses conceitos você vai sempre observar que eles estão presentes, tanto no Estatuto da Polícia Militar, como no RDP-MAL, que é o Regulamento Disciplinar. Você vai sempre encontrar esses termos. Então, esse artigo 6º traz 25 conceitos, 25 incisos com esses conceitos que nós vamos ver agora. Vamos lá, o primeiro dele é o conceito de, o inciso primeiro, polícia ostensiva. O conceito de polícia ostensiva é a polícia, é o policiamento que está encarregado de quê? De prevenir e de reprimir. Então, a polícia ostensiva ela faz a parte de prevenção e de repressão para, ao final, gerar uma sensação de ordem pública. Então, ela faz o conceito de polícia ostensiva dentro do Estatuto da Polícia Militar, é a atuação da Polícia Militar de forma preventiva e de forma repressiva, que traz uma situação de ordem pública. Esse é o conceito. Aqui, o segundo, o conceito de ordem pública, é uma situação de convivência, uma situação de convivência harmoniosa e pacífica da população, que vai trazer, vai ser gerada dentro de princípios éticos, dentro de uma convivência ética. Então, isso é uma situação de ordem pública, uma situação de convivência ali harmoniosa e tranquila entre a população, baseada nos princípios éticos, do que é certo, do que é errado. Então aquilo ali vai gerar uma ordem pública. E o serviço ativo, que é o terceiro conceito. O serviço ativo é quando o policial militar ele está seguindo na carreira, ele está cumprindo os seus deveres e as suas atribuições. Isso é o serviço ativo. O serviço ativo. Ele está desempenhando as suas atribuições dentro dos órgãos, dentro da corporação. O posto. Posto, que é o nosso quarto conceito aqui. O posto é a graduação hierárquica privativa de oficial. Graduação hierárquica privativa de oficial, que ela é garantida aos oficiais e ela é concedida, é um ato que é concedido por quem? Que autoridade concede esse ato? O governador do estado. Então o posto de oficial, os postos de oficiais, ele é garantido e concedido por meio de um ato administrativo. E quem concede é quem? O governo do estado. O governo do estado. Ou o governador do estado. Governador do estado. Agora, o nosso quinto conceito, graduação. Graduação é um posto, é um grau hierárquico. É o grau hierárquico. A graduação é o grau hierárquico. Destinado a quem? Aos praças. Aos praças. E esse grau hierárquico destinado aos praças, do subtenente, aí vem primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, soldado. Essa graduação, ela é um grau hierárquico concedido aos praças, mas quem compete dar esse grau a eles? É um ato administrativo que é concedido por quem? Que é praticado por quem? Pelo comandante geral. Então, a graduação dos praças, ela é um ato praticado pelo comandante geral. Já o posto, que é um grau hierárquico destinado a oficiais da Polícia Militar, é um ato que é concedido por quem? Pelo governador do estado. No nosso sexto conceito aqui, ele traz o conceito de precedência. Precedência é a condição hierárquica entre os postos e graduações e também respeitado a sua antiguidade. Então, o que é precedência? É a posição hierárquica entre os postos e as graduações, respeitada também a sua antiguidade. Então, o policial, que ele está na mesma graduação, dois policiais na mesma graduação, os dois são sargentos, mas existe uma precedência de um sobre o outro. Por quê? Esse entrou primeiro, em uma turma anterior.
Então ele precede o mais moderno, o mais novo, entendeu? Então isso é a precedência. A precedência trazida nesse conceito no inciso sexto. No inciso sétimo, nós temos o agregado. O agregado que você vai ver lá no inciso sétimo foi revogado, e o seu conceito é visto no artigo 82 do Estatuto. O agregado, ele é o policial que está somado ao quadro, ele está na ativa, ele é considerado um policial da ativa, mas ele não pode concorrer às promoções, ele não pode evoluir na carreira. Um exemplo, como está agregado, só para vocês terem noção. É um policial que está cedido às forças militares, a outras forças militares, por exemplo, Exército, Marinha, aí está cedido prestando um serviço ao Exército, está cedido prestando um serviço a outra unidade, a Força Nacional de Segurança Pública. Então, ele vai ficar agregado. Então, esse é o conceito de agregado. Policial que está prestando serviço em outra unidade militar, em outro órgão militar, ele é considerado da ativa, ele está somado ao quadro, faz parte do quadro da ativa, mas ele não pode evoluir nas promoções. Esse é o agregado que no Estatuto, no inciso 7º, tem lá vetado, porque teve uma lei que alterou o Estatuto, e no inciso 7º vetou esse conceito, e jogando ele lá para o artigo 82, que trata do agregado, que nós vamos ver mais à frente. O inciso 8º traz o conceito do policial temporário. O policial temporário é aquele o quê? Policial temporário. No inciso 8º é aquele que está na condição que tem a condição de serviço ativo, está na condição de serviço ativo e veio do mundo civil. Veio do mundo civil e está cursando ou o curso de adaptação de oficiais ou o curso de formação policial. Então, se ele veio do mundo civil, está cursando o curso de adaptação de oficiais, está cursando o curso de formação policial na carreira, ele é considerado um policial temporário. Ele está cursando. Então, vamos para o próximo conceito, 9. Conceito de cargo. Cargo são as atribuições, né? São as atribuições e as responsabilidades exigidas dentro da instituição, onde o policial assume a sua responsabilidade, as atribuições de um cargo específico. Então, é um encargo na administração que traz algumas atribuições dentro da corporação. Então, ele vai assumir um cargo de diretor do departamento de pessoal, de diretor de finanças. E a função? No nosso inciso 10, a função é o exercício do cargo, né? A função é o exercício do cargo. Com um conjunto de direitos e atribuições e também estipêndio, que é a remuneração, ligada à função ou ligada ao cargo. Então, a função é um conjunto de atribuições ligadas ao cargo. Ele está exercendo essa função. Então, ele está exercendo a função de chefe de um setor determinado. Entendeu? E aqui, hierarquia. No inciso 11, ele nos traz o conceito de hierarquia. A hierarquia, a ordenação nos diferentes níveis, né, de postos de graduação. Então, a hierarquia é a ordenação nos diferentes níveis de postos de graduação. Então, quando eu digo que o sargento, ele é hierarquicamente superior ao cabo e ao soldado. Isso é hierarquia. É uma graduação entre os níveis de posto de graduação, tem-se essa precedência. Então, o sargento é hierarquicamente superior ao cabo e o cabo hierarquicamente superior ao soldado. Há essa ordenação, né? Há uma ordem na graduação. Assim também funciona nos postos. Há uma ordem nos postos de oficiais. Você vem como segundo tenente, aí vem primeiro tenente,
depois vem capitão, e assim vai, major, tenente-coronel, coronel, e assim por diante. No inciso 12, nós temos o conceito de disciplina. Disciplina, que é a observância integral, rigorosa, às normas, às leis, a toda a legislação. É a observância e o cumprimento às normas. Diz-se que o policial é disciplinado quando ele cumpre os regulamentos, as normas, toda a legislação, né, que está em vigor. Então, disciplina é o cumprimento integral, as leis, as normas, cumprimento e observância. Né? Cumprimento e observância. Agora a gente vai para o inciso 13. No inciso 13, nós temos a matrícula. A matrícula, que é um ato praticado pelo comandante que autoriza, quem está matriculado, autoriza a pessoa, o policial, o aluno, a cursar dar início ao curso e a estar ali durante todo o curso ali na situação, né, de ativo, Então a matrícula é um ato do comandante que faz com que o policial esteja cursando, né, determinada atividade, curso, frequentando curso, estágio. Né? Agora a nomeação, já no inciso 14, nós temos a nomeação. A nomeação, que é uma modalidade de movimentação, né? É uma modalidade de movimentação dentro do cargo, e normalmente nos regimentos de servidores públicos civis se diz que a nomeação é uma forma de provimento. Dentro do Estatuto da Polícia Militar, a nomeação é uma forma de movimentação do quadro, uma movimentação do policial militar, onde o cargo é nele especificado. Então ele vai ser nomeado a um determinado cargo. Há uma movimentação no quadro e nele é especificado para que cargo ele foi nomeado. Já o inciso 15 traz a figura do extraviado ou desaparecido. Então, o policial extraviado ou desaparecido é aquele que some de suas atividades, não dá satisfação, mas não há indícios de deserção. Então, o policial que some, que desaparece, não dá sinal de vida, mas ele, dentro dessa situação dele, não há requisitos de deserção, então ele é chamado, essa situação dele é chamada de desaparecido ou o quê? Extraviado. Já a deserção, que é o conceito trazido no inciso 16, é o policial militar que deixa de comparecer às suas atividades ou à organização policial militar por quantos dias? Por 8 dias. Deixa de comparecer por 8 dias o quê? Consecutivos. Por 8 dias consecutivos, ele é considerado desertor. Então, a deserção, o policial militar que deixa de comparecer às suas atividades, à sua OPM, que é a Organização Policial Militar, por mais de 8 dias consecutivos, ele é considerado um desertor. Vai ocorrer essa figura da deserção. E o ausente, que é trazido no inciso 17. O ausente, a figura do ausente, o policial militar que deixa de comparecer ou se afasta da OPM, de suas obrigações. Por quê? Por que prazo? Por mais de 24 horas. Né? Então, o policial militar que deixa de comparecer às suas atividades, a sua OPM não dá satisfação por mais de 24 horas, ele é considerado ausente. O desertor é considerado desertor se ele deixa de comparecer às suas atividades e à sua OPM por mais de 8 dias consecutivos, né? Por mais de 8 dias consecutivos. Isso lembrando que é por mais de 8 dias consecutivos, sem licença, né? Sem nenhuma autorização. Ele deixou de comparecer. Agora vamos dar continuidade com o inciso 18, inciso de número 18. Vamos ver.
Dando continuidade, nós temos que, no inciso 18, a organização policial militar, ele traz o conceito de organização policial militar, é um órgão de direção da Polícia Militar ou qualquer unidade da Polícia Militar. Pode ser chamada de organização policial militar ou usar a sigla OPM. É uma designação genérica. É uma designação genérica de algum órgão da Polícia Militar. Quando o policial militar fala, eu vou naquela OPM, eu vou até aquela OPM resolver isso, resolver aquela situação, pode ser usado o termo OPM, que é a Organização Policial Militar. No inciso 19, nós temos o conceito de efetivação. Efetivação é o ato de tornar efetivo o policial militar naquele determinado quadro. Então, nós temos também no inciso 20 o conceito de serviço temporário. Serviço temporário. Quem é que faz serviço temporário? São os policiais militares matriculados, oriundos do meio civil, matriculados em curso de formação policial militar, ou os que estão em curso de adaptação policial militar. Então, esses são os temporários. No inciso 21, nós temos a figura dos comissionados. Então, esses são os comissionados, né? Os policiais militares que estão matriculados no curso e eles estão numa condição hierárquica de comissionados. Então, os alunos, eles têm uma condição hierárquica de comissionados. No inciso 22, nós temos o conceito de interinidade. Interinidade é quando um policial militar de uma graduação menor, ele assume a função de outra graduação superior à sua. Por exemplo, o cabo assume uma função de sargento. Então, ele está na interinidade daquele outro cargo. Está na interinidade da outra graduação. A situação do inciso 23, legislação básica, seria a legislação básica. Ele traz o conceito que a legislação básica é a legislação que serve de base para criar uma legislação peculiar. Nós temos a legislação básica, o decreto federal que regulamenta as atividades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, e aí ela serve de base para criar as demais legislações. Nós temos também no inciso 24, legislação peculiar. O que seria legislação peculiar? Ela serve para criar a atividade própria da Polícia Militar. Então chama-se legislação peculiar, alguma que cria alguma norma própria da Polícia Militar para uma determinada situação administrativa, uma regra administrativa. Então é a legislação peculiar. Já por último, nós temos no inciso 25, a legislação específica. A legislação específica é a que trata de assunto único, trata de apenas um tema. Como, por exemplo, nós temos uma lei estadual que trata só de promoções na Polícia Militar. Nós temos lei estadual que trata só de remuneração dos policiais militares. Então, isso é uma legislação específica. Então, nós abordamos até aqui, o último inciso foi o 25, trouxe todos esses conceitos. Nós vimos agora, nosso artigo 6º traz esses conceitos para que a pessoa, para que todos os candidatos e todos que forem ler o estatuto e as legislações pertinentes ao policial militar, ele entenda os termos. Então também cai em concurso. Vocês vão ver que nós vamos abordar questões da CESP que abordaram os temas sobre deserção, sobre extravio, desaparecido, sobre o ausente. Então esses conceitos caem em questão. Então, se gostou, deixa aquele like, curte, compartilha com o pessoal que vai fazer a prova e até o próximo artigo, os próximos temas, e vamos também trazer vídeos respondendo questões para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.